Réveillon maldito, New Year's Evil, 1980, quando a contagem regressiva marca mais do que um novo ano, marca a próxima morte. Em Réveillon maldito, 1980, o ano novo não começa com esperança, mas com sangue. O filme nos leva direto para Los Angeles do início dos anos 80, em plena virada de ano, onde a música alta, o clima de festa e o espírito libertário da época escondem algo muito mais sombrio prestes a emergir. A história gira em torno de Diane Sullivan, uma carismática apresentadora de um programa musical ao vivo transmitido diretamente de um clube lotado, acompanhando a chegada do novo ano em diferentes fusos horários dos Estados Unidos. Enquanto bandas tocam, jovens dançam e a televisão celebra a liberdade e o excesso da cena underground, uma ligação anônima interrompe a euforia. Um homem misterioso anuncia que, a cada meia-noite em um novo fuso horário, ele irá matar uma jovem, transformando a virada do ano em uma sequência de execuções cronometradas. A partir desse momento, o tempo se torna o verdadeiro vilão do filme. Cada contagem regressiva deixa de ser motivo de comemoração e passa a soar como uma sentença de morte. A polícia corre contra o relógio tentando identificar o assassino, enquanto Diane, sem perceber, se aproxima perigosamente do centro desse jogo macabro. Com estética crua, trilha marcada pelo punk e new wave da época e uma atmosfera que mistura festa, decadência e paranoia, Réveillon maldito captura perfeitamente o espírito de transição entre os anos 70 e 80, quando o slasher ainda estava se moldando, buscava identidade própria. O filme brinca com o contraste entre música, liberdade juvenil e violência iminente, criando uma sensação constante de urgência e desconforto. Mais do que apenas um slasher de baixo orçamento, New Year's Evil é um retrato estranho e inquietante de uma época, onde o espetáculo ao vivo, a cultura pop e o crime se cruzam diante das câmeras. Um filme que talvez não tenha alcançado o status dos grandes clássicos, mas que permanece cultuado justamente por sua premissa simples, cruel e extremamente simbólica. Em Réveillon maldito, o ano não vira com abraços ou promessas. Ele vira com gritos, sirenes e sangue derramado exatamente à meia-noite. Olha, já que você está aqui até agora, faz o seguinte: se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho e fica por aqui. Tem sempre um filme esperando por você. Réveillon maldito começa mergulhando o espectador diretamente no espírito caótico e libertário do fim dos anos 70 para o início dos 80. Antes mesmo de qualquer assassinato, o filme deixa claro que essa será uma noite de excessos, música alta, roupas extravagantes, corpos suados dançando sem culpa e uma sensação constante de que algo está fora de controle. É a virada do ano, e a cidade pulsa como se estivesse prestes a explodir. Acompanhamos Diane Sullivan, uma apresentadora carismática e provocadora, responsável por comandar um programa musical transmitido ao vivo direto de um clube underground em Los Angeles. A proposta do programa é simples e perfeitamente oitentista: celebrar a chegada do ano novo acompanhando, em tempo real, a virada da meia-noite em diferentes fusos horários dos Estados Unidos. Cada nova contagem regressiva representa mais um momento de festa, mais música, mais liberdade. O clube é um microcosmo da época. Jovens punks, new wavers, garotas vestidas de couro, maquiagem pesada, cabelos armados, todos vivendo intensamente aquele instante. A câmera passeia por esse ambiente com um olhar quase documental, como se estivesse registrando uma cultura que ainda estava se formando. É um cenário vivo, barulhento, sedutor e, justamente por isso, vulnerável. Enquanto Diane conduz o programa com confiança e sensualidade, incentivando ligações do público, o filme planta discretamente sua primeira semente de inquietação. Entre chamadas animadas e comentários irreverentes, surge uma ligação estranha. Do outro lado da linha, uma voz masculina, calma demais, anuncia algo que soa inicialmente como uma brincadeira de mau gosto, até deixar claro que não é. O homem afirma que, a cada vez que o ano novo chegar em um novo fuso horário, ele irá matar uma jovem. Uma morte para cada meia-noite. Um assassinato marcado pelo relógio. Nesse momento, Réveillon maldito revela sua grande sacada como slasher. O tempo não é apenas o elemento narrativo, ele é a própria arma do assassino. Diferente de outros filmes do gênero, onde o perigo pode surgir a qualquer momento, aqui cada morte é anunciada com antecedência. O suspense não está no se, mas no quando.
A princípio, Diane e a equipe do programa encaram a ligação como uma provocação doentia. Afinal, é noite de festa, trotes são comuns e ninguém quer quebrar o clima de celebração. Mas o filme não demora a provar que o assassino fala sério. Em outro ponto da cidade, longe das luzes do clube, uma jovem é atacada e morta de forma brutal exatamente no momento em que a meia-noite chega em seu fuso horário. A notícia do assassinato cai como uma bomba. A polícia entra em cena e o clima do filme muda drasticamente. A euforia inicial começa a dar lugar a uma tensão crescente, enquanto o relógio segue avançando, implacável. Cada novo fuso horário se aproxima como uma contagem regressiva para a próxima vítima. A investigação começa a se desenvolver em paralelo ao programa de TV. Detetives tentam ligar os pontos, analisam as chamadas telefônicas e percebem que o assassino está usando o próprio programa como palco para seu jogo macabro. Ele não quer apenas matar, ele quer ser ouvido, quer atenção, quer transformar o ano novo em um espetáculo de morte. Enquanto isso, Diane segue no ar, agora sem saber se está ajudando a polícia ou alimentando o ego de um psicopata. Sua postura começa a mudar sutilmente. A apresentadora confiante passa a demonstrar sinais de nervosismo, mesmo tentando manter a aparência de controle diante das câmeras. Cada ligação recebida se torna uma roleta russa emocional. O filme aproveita bem esse contraste. De um lado, o clube continua pulsando, as bandas tocam, as pessoas dançam como se o mundo fosse acabar naquela noite. Do outro, sabemos que, em algum lugar da cidade, alguém está prestes a morrer. Essa dualidade é uma das maiores forças de Réveillon maldito. Conforme a noite avança, novas mortes acontecem, sempre seguindo a lógica cruel do assassino. O padrão se confirma, e a polícia percebe que está sempre correndo atrás do relógio, nunca à frente. Não importa o quão rápido ajam, o tempo sempre favorece o criminoso. Pouco a pouco, o filme começa a apontar que Diane pode estar mais próxima desse pesadelo do que imagina. Detalhes do passado dela, seus relacionamentos e a forma como o assassino fala com intimidade durante as ligações levantam suspeitas inquietantes. Há algo pessoal naquele jogo, algo direcionado. E é exatamente nesse ponto que Réveillon maldito atinge sua metade narrativa. Quando fica claro que o assassino não está apenas usando o programa como vitrine, ele está se aproximando perigosamente do coração da transmissão, e talvez da própria Diane. A festa continua. O relógio não para, e a próxima meia-noite está cada vez mais perto. A partir do momento em que fica claro que o assassino não está apenas brincando com a polícia, mas também se conectando emocionalmente com Diane, Réveillon maldito abandona qualquer ilusão de controle. A noite segue avançando, e a sensação é de que tudo está escapando pelas mãos, da investigação, da transmissão ao vivo e da própria protagonista. O clube continua cheio. As luzes piscam, a música ecoa alta, os corpos seguem dançando como se nada estivesse acontecendo. E essa é uma das escolhas mais perturbadoras do filme. O mundo não para porque alguém está morrendo. A festa segue. A televisão segue. O espetáculo continua. É um retrato cruel e muito honesto do entretenimento ao vivo, onde a tragédia precisa competir com o ritmo do show. Diane, agora claramente abalada, tenta manter a postura diante das câmeras. Sua voz ainda soa firme, mas o olhar entrega o medo. Cada ligação recebida é uma ameaça disfarçada de conversa. O assassino não grita, não se exalta, ele fala com calma, com intimidade, quase com carinho. E isso torna tudo ainda mais desconfortável. Não é apenas alguém querendo matar. É alguém que quer ser ouvido, reconhecido, lembrado. A polícia, pressionada pela exposição pública e pela sequência de mortes, começa a agir de forma mais agressiva. Técnicos tentam rastrear as ligações, investigadores cruzam horários, analisam padrões, tentam antecipar o próximo fuso. Mas o filme deixa claro, eles estão sempre um passo atrás. O relógio nunca está do lado deles. Enquanto isso, Réveillon maldito começa a brincar com a paranoia típica dos bons slashers. Pessoas próximas a Diane passam a parecer suspeitas. Um colega de trabalho que surge no momento errado. Um olhar prolongado demais. Um comentário atravessado. O filme não aponta o dedo diretamente. Ele prefere semear a dúvida, convidando o espectador a desconfiar de todos. Como fã do gênero, esse é um ponto muito interessante.
Diferente de slashers mais focados apenas no corpo e na faca, aqui o suspense vem do psicológico, da sensação constante de que o perigo pode estar logo ali, atrás das câmeras, misturado à equipe, observando tudo em silêncio. As mortes continuam acontecendo, sempre seguindo a lógica cruel da contagem regressiva. Cada novo fuso horário é tratado quase como um ritual macabro. A meia-noite deixa de ser celebração e se transforma em sentença. E quanto mais o tempo passa, mais claro fica que o assassino sente prazer nesse controle absoluto sobre o relógio e sobre a atenção da mídia. Pouco a pouco, o filme começa a revelar que o jogo tem raízes pessoais. Não é um psicopata aleatório. Existe ressentimento, rejeição, frustração acumulada. A violência nasce menos do desejo de matar e mais da necessidade de ser visto, de marcar presença, de transformar dor em espetáculo. Quando as pistas finalmente convergem, a identidade do assassino é revelada de forma quase anticlimática, e isso é proposital. Réveillon Maldito não quer um vilão carismático ou mitológico. Ele apresenta alguém comum, quebrado, patético até. E essa é talvez a escolha mais perturbadora do filme. O mal não vem de algo sobrenatural. Ele nasce de emoções humanas mal resolvidas. A partir daí, o filme entra em sua reta final com uma tensão mais física. O perigo deixa de ser distante, marcado pelo telefone, e se torna imediato. O assassino se aproxima de Diane. O espaço entre eles desaparece. Agora não há mais fusos horários para servir de escudo. Só resta o confronto direto. O clima muda completamente. O brilho do palco dá lugar a corredores escuros, áreas vazias, bastidores silenciosos. A câmera abandona o caos da festa e passa a seguir o medo de perto. Cada passo parece ecoar mais alto. Cada sombra parece esconder algo. O confronto final não é heróico. Não há frases de efeito. Não há vitória gloriosa. O que vemos é desespero. Diane luta para sobreviver, não para vencer. O assassino, por sua vez, já não controla mais o jogo. Ele perde o domínio do tempo, perde a plateia, perde o espetáculo que construiu. E quando a última meia-noite finalmente chega, ela não traz alívio. O ano novo nasce manchado. A violência foi interrompida, mas não apagada. As mortes aconteceram. A festa foi contaminada. A promessa de recomeço soa vazia. O filme encerra deixando uma sensação amarga, típica dos slashers urbanos mais crus do início dos anos 80. Não a lição moral clara. Não a catarse completa. Apenas o registro de uma noite em que entretenimento, violência e obsessão se cruzaram de forma irreversível. Como fã do gênero, Réveillon Maldito pode não ser um slasher perfeito, mas é um slasher honesto. Ele entende seu tempo, sua estética e suas limitações. Usa a música, o caos da virada do ano e a estrutura simples para criar algo inquietante, sujo e memorável. É um filme que talvez nunca tenha alcançado o status de ícone absoluto, mas se permanece vivo justamente por sua ideia central, transformar a contagem regressiva em ameaça, o telefone em arma e o espetáculo em palco para a morte. Em Réveillon Maldito, o ano novo não representa esperança. Representa o momento exato em que o tempo para, e a violência encontra sua audiência. Grant Kramer é aquele tipo de ator que atravessou os anos 80 e 90 orbitando o cinema de gênero, sempre aparecendo em produções que hoje sobrevivem muito mais pela memória cult do que pelo circuito tradicional. Ele nunca foi um astro de primeira linha, mas construiu uma filmografia curiosa, marcada por terror irreverente, comédias exageradas e thrillers modestos, exatamente o tipo de carreira que dialoga bem com quem gosta de revisitar fitas esquecidas. Em 1988, ele entra definitivamente para o imaginário cult com Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, uma mistura insana de terror e ficção científica em que alienígenas com aparência de palhaço invadem uma cidade pequena, usando armas absurdas e um humor macabro que transforma o grotesco em diversão. É o tipo de filme que abraça o ridículo e se torna eterno por isso. Voltando alguns anos, em 1984, Kramer aparece em Como Conquistar as Garotas, uma comédia erótica típica da década, cheia de exageros, corpos bronzeados, situações constrangedoras e aquele humor juvenil que hoje soa datado, mas que na época representava bem o espírito despreocupado do cinema comercial dos anos 80. No fim da década, ele surge em Um Sequestro Muito Louco, 1989,
uma comédia de tom satírico que transforma uma situação criminosa em algo caótico e caricato, apostando mais no absurdo dos personagens do que na lógica da trama. Ainda nessa linha de humor escrachado, vem Um Carro Muito Louco, 1991. Uma aventura cômica que gira em torno de confusão, exagero e situações improváveis, claramente pensada para um público jovem. Já nos anos 90, a carreira de Grant Cramer começa a migrar para produções mais sérias e televisivas. Em Uma Cidade em Perigo, 1991. Ele participa de um thriller de ação urbano, focado em criminalidade, tensão constante e aquele clima de cidade à beira do colapso, muito comum no cinema policial da época. Em 1992, ele retorna ao terror, mas agora misturando humor e gore em Tortas de Carne da Tia Lee, um filme que combina culinária, assassinatos e humor negro, explorando o lado mais trash e assumidamente bizarro do gênero. É um daqueles títulos que nunca tentou ser refinado, e exatamente por isso conquistou um público fiel. No meio da década, Cramer aparece em thrillers mais contidos como Salve-me, 1994, que aposta em mistério, paranoia e relações perigosas, e Preso pelo Destino, 1994. Um suspense policial que gira em torno de escolhas erradas, consequências e personagens encurralados por suas próprias decisões. Já em 1996, ele surge em Inimigos Públicos, um filme de crime e suspense alinhado com o tom mais sóbrio dos anos 90, explorando violência urbana, conflitos morais e personagens em zonas cinzentas, longe do exagero cartunesco de seus trabalhos anteriores. Entre esses títulos, também aparece a referência à Noite dos Mortos-Vivos, 1968, um dos pilares absolutos do terror moderno. Mesmo sendo um clássico anterior à sua carreira, é um filme que frequentemente surge associado a listas, influências e contextos do gênero em que Grant Cramer acabou se inserindo, um lembrete de como o terror de baixo orçamento e ideias fortes moldou todo esse cinema que ele ajudou a perpetuar décadas depois. No fim das contas, a trajetória de Grant Cramer não é sobre grandes prêmios ou reconhecimento crítico, mas sobre presença constante no cinema de gênero. Ele faz parte daquela geração de atores que ajudaram a preencher o VHS com filmes estranhos, ousados, irregulares, e justamente por isso, inesquecíveis para quem gosta de garimpar o lado mais cru, divertido e cult do cinema. Luisa Moritz foi uma atriz cubana-americana que atravessou o cinema dos anos 70 e 80 com uma presença forte, sensual e ao mesmo tempo marcada por personagens que refletiam bem o espírito provocador e contraditório daquela época. Sua carreira passou por comédias ousadas, cinema de exploração, ação, ficção científica e thrillers, sempre orbitando produções que hoje vivem muito mais a memória cult do que no circuito tradicional. Ela surge ainda no início dos anos 70 em O Homem da Orgia, 1970, uma comédia de tom satírico e politicamente incorreto, típica do cinema pós-contracultura, onde o humor se mistura com crítica social e exagero sexual. Esse tipo de produção ajudou a moldar sua imagem inicial, irreverente, provocativa e distante do cinema convencional. Em 1975, Luisa aparece em dois projetos bem distintos. Em Corrida da Morte, ano 2000, um clássico absoluto da ficção científica distópica, ela integra o universo violento, estilizado e cínico, onde corridas mortais se transformam em espetáculo de massa. O filme se tornaria um marco cult e um dos títulos mais lembrados de sua filmografia. No mesmo ano, ela também participa de N, A Lourinha Cobiçada, uma comédia de ação que aposta em humor exagerado, personagens caricatos e situações absurdas, bem alinhadas com o cinema popular da década. Já em 1977, Luisa Moritz aparece em Happy o Queer Vai a Washington, uma mistura de comédia e drama que satiriza política, moralismo e sexualidade, colocando sua personagem em situações provocativas dentro de um contexto institucional, algo bastante ousado para a época. No fim da década, ela participa de Cuba, 1979, um filme de aventura e thriller ambientado em um período politicamente tenso, que mistura romance, espionagem e conflito histórico. Aqui, Luisa se afasta um pouco da comédia escrachada e entra em um registro mais sério e dramático. Já nos anos 80, sua carreira se consolida dentro do cinema de gênero. Em O Último Americano Virgem, 1982,
uma comédia romântica adolescente que ganhou status cult. Ela interpreta uma figura adulta sedutora e manipuladora, em um filme que subverte o tom leve ao entregar um dos finais mais amargos e realistas do gênero teen da época. Em Correntes do Inferno, 1983, Luísa aparece em um crime de ação mais sombrio, explorando violência, decadência e personagens presos a um ciclo de erros e brutalidade. No ano seguinte, em Guerreiros Selvagens, 1984, ela entra em uma aventura de ação com clima de exploração, marcada por conflitos físicos, personagens intensos e um tom quase pulp. Em 1985, ela retorna à comédia com Férias Ardentes, um filme leve, ensolarado e provocativo, típico da década, que aposta em humor físico, erotismo suave e situações exageradas, um reflexo direto do cinema comercial dos anos 80. Já nos anos 90, Luísa Moritz aparece em Galaxy, 1995, um título de ficção científica e ação de baixo orçamento, carregado de estética televisiva e ideias ambiciosas, que hoje sobrevive principalmente como curiosidade cult dentro do gênero. A trajetória de Luísa Moritz é um retrato fiel de uma era em que o cinema não tinha medo de ser provocador, excessivo e imperfeito. Ela transitou entre o erótico, o político, o juvenil e o violento, deixando sua marca em filmes que talvez nunca tenham sido prestigiados, mas que continuam sendo lembrados por quem ama o cinema de gênero, o VHS e as histórias que o tempo quase apagou. Emmet Alston é um daqueles nomes que talvez não saltem aos olhos do grande público, mas que ajudaram a construir a identidade visual de muito cinema de gênero, especialmente entre os anos 70, 80 e início dos 90. Como diretor de fotografia, seu trabalho esteve quase sempre ligado a produções de ação, terror, ficção científica e filmes de artes marciais, onde a atmosfera, ritmo visual e impacto eram tão importantes quanto a história. Um de seus trabalhos mais antigos é Moonshield, 1974, um terror com forte inclinação à ficção científica e ao misticismo. O filme aposta em imagens etéreas, iluminação contrastada e uma sensação constante de estranhamento, um exemplo inicial de como Alston sabia trabalhar clima e inquietação através da fotografia. No final dos anos 70, ele assina a fotografia de Fim de Semana Triplo, 1979. Um filme mais contido, mas ainda assim marcado por tensão psicológica e uma estética crua, típica do cinema independente da época. Já nos anos 80, Emmet Alston encontra seu território definitivo, o cinema de ação e exploração. Em Sangue de Caçador, 1986, terror com ação violenta, sua fotografia ajuda a intensificar o clima de perigo constante, usando sombras duras, ambientes fechados, uma sensação quase claustrofóbica. Em Tigershar, 1987, um filme de ação com temática militar, Alston trabalha com cenários abertos, cenas de combate e uma estética mais seca e agressiva, valorizando explosões, movimentos rápidos, enquadramentos diretos, tudo muito alinhado ao cinema de guerra de baixo orçamento da época. O ano de 1988 marca dois títulos importantes e bem distintos. Em Endemoniados, 1988, um terror com ficção científica, a fotografia é essencial para criar a atmosfera paranoica e sobrenatural do filme, combinando iluminação fria, efeitos práticos, ambientes urbanos decadentes. Já em A Força do Ninja, 1988, ele entra de vez no cinema de artes marciais, com uma fotografia funcional, dinâmica e pensada para valorizar coreografias de luta, golpes rápidos e ação contínua. Antes disso, em Ninja, Programado para Matar, 1985, Alston já havia mostrado domínio desse estilo, usando enquadramentos limpos e iluminação direta para dar clareza às cenas de combate, algo essencial nesse tipo de produção. Nos anos 90, seu trabalho acompanha a transição do cinema de gênero para um tom mais leve e familiar. Em Os Pequenos Ninjas, 1993, a fotografia se torna mais colorida, clara e acessível, pensada para um público jovem, mas sem perder a energia visual das cenas de ação. Já em O Amor Vem Depois, 1992, uma comédia romântica, Emmet Alston mostra versatilidade ao abandonar o clima sombrio e violento, apostando em luz suave, enquadramento simples e uma estética confortável, adequada ao tom leve do filme. A carreira de Emmet Alston é um ótimo exemplo de como o diretor de fotografia é fundamental para definir o sentimento de um filme. Seja no terror,
Na ação ninja, na ficção científica ou até na comédia romântica, seu trabalho ajudou a dar identidade a produções que hoje vivem na memória cult, nas prateleiras de VHS e no carinho de quem ama cinema de gênero sem filtros.